O que destacar da reforma trabalhista? O que se coloca como motivos para essa reforma trabalhista é que se buscou uma modernização das relações. Então, algumas questões que antes na prática ocorriam e à margem da lei, hoje foram colocadas como possíveis, como o parcelamento de férias, a rescisão por mútuo acordo. Então, os trabalhadores e empregadores decidem romper de forma conjunta um vínculo de emprego, então isso está disciplinado, então buscou-se algumas modernizações. Esse seria o lado positivo dessa reforma em relação a algumas possibilidades, trazendo uma realidade que já existia para o campo legal. Por outro lado, existem uma série de preocupações do que essa reforma vai trazer, já que foram mudanças consideradas muito expressivas e que tende a deixar o trabalhador numa condição de mais vulnerabilidade. Há previsão de quando os pontos em discussão estarão pacificados? É algo impossível de se prever o tempo que determinadas questões podem levar para serem realmente pacificadas. As questões começam a ser discutidas normalmente numa ação individual ou numa ação que o Ministério Público ajuiza ou o Sindicato de Trabalhadores pelo juízo de primeira instância. Essas questões, normalmente, quando estão em um volume maior de discussão, acabam chegando aos tribunais e ali forma-se uma jurisprudência e que essa jurisprudência regional, pelo Tribunal Regional, vai também consolidando um determinado entendimento. Mas isso não é suficiente ainda, né? Isso pode chegar ao Tribunal Superior do Trabalho e, em determinados casos, ao Supremo Tribunal Federal, que aí sim, caso decida uma determinada questão com repercussão geral, aí torna essa matéria mais indiscutível. A reforma prevê a terceirização irrestrita? Sim, em relação a quais categorias de trabalho, quais as atividades, hoje é permitida a terceirização irrestrita. Antigamente, antes da reforma, havia uma concepção de que as atividades consideradas fim, de finalidade principal do empregador, essas não poderiam ser terceirizadas. Hoje não existe mais, existe a possibilidade legal de terceirizar qualquer das atividades, mas existe de outro lado alguns requisitos para que essa terceirização ocorra. Dentre elas, a principal é que essa empresa terceirizada, essa contratada, tenha um lastro financeiro para suportar, absorver esses novos trabalhadores que prestarão serviços para essa empresa que agora é chamada de tomadora. E a lei também deixou ainda mais claro, já era assim, mas deixou agora expresso, de que quem toma esse serviço, então de quem esse empregador que terceirizou, esse tomador, ele tem uma responsabilidade conjunta, seja em relação às verbas trabalhistas, seja também, o que é muito importante, em relação ao meio ambiente de trabalho. O fim da contribuição sindical enfraquece os sindicatos? Sim, a reforma trabalhista foi um duro golpe para a resistência financeira, para o suporte financeiro das entidades sindicais. Antes havia a chamada contribuição sindical ou imposto sindical, em que havia um desconto obrigatório para todos os trabalhadores de um dia, equivalente a um dia de trabalho por ano, e que era para suprir algumas das necessidades do sindicato e que era algo já certo que todo ano as entidades sindicais recebiam. A partir da reforma trabalhista e agora com um pronunciamento também já específico do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dessa reforma em relação a esse ponto, essa contribuição ela deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. Então as entidades sindicais estão em um processo de mudança, de reformulação, de adequação a essa nova realidade. Agora os sindicatos eles necessariamente precisam conseguir a adesão, a conscientização do trabalhador de que é necessário o financiamento pela classe de trabalhadores ao seu sindicato. O mesmo se aplica também ao sindicato patronal.